Fui traída pelo meu marido e minha sogra escondeu a traição para continuar com a vida luxuosa, mas quando eu descobri, deixei os dois sem nada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Amanhecia em São Paulo, e Isadora, de 34 anos, terminava sua rotina matinal de leitura com um café quente à mão. Uma mulher forte, dedicada, que se casara há 12 anos com Gustavo, o amor de sua vida, ou pelo menos era o que ela acreditava. Gustavo vinha de uma família abastada, mas foi Isadora, com seu talento e dedicação, quem ergueu a empresa da família para patamares nunca antes alcançados. Ela era diretora de marketing em um dos maiores conglomerados de moda da cidade e trabalhava em ritmo incansável para garantir o conforto e luxo que Gustavo e sua mãe, Dona Clotilde, tanto adoravam. Isadora sentia orgulho de sua trajetória. Crescerá em um bairro simples de São Bernardo do Campo, filha de professores humildes, e desde cedo aprendeu o valor do esforço. Porém, em meio a todo esse sucesso profissional, algo parecia descompassado em sua vida pessoal. Gustavo tornara-se distante, e a convivência com Clotilde, sempre exigente e manipuladora, deixava marcas que Isadora tentava ignorar. Apesar das dúvidas que rondavam sua mente, Isadora continuava lutando pelo casamento. Ela acreditava que toda relação tinha altos e baixos e que, com amor e paciência, tudo se resolveria. Mas naquela manhã, um detalhe aparentemente banal começou a mudar tudo. Ao recolher uma camisa de Gustavo deixada no sofá, Isadora encontrou um recibo de um jantar caro em um restaurante que não visitavam juntos há anos. O nome no recibo a deixou desconcertada: Gabriela, uma suposta colega de trabalho. O coração de Isadora apertou. O tom alegre de sua manhã evaporou, e em seu lugar surgiram dúvidas, desconfiança e medo. Ela se perguntou: será que estou imaginando coisas? Será que isso é apenas um mal-entendido? Isadora decidiu deixar o recibo de lado e confrontar Gustavo naquela noite. Quando ele chegou, o sorriso encantador e a conversa mole de sempre soaram mais falsos do que nunca. Gustavo, encontrei isso hoje cedo, disse, mostrando o papel enquanto o encarava nos olhos. Você tem algo para me explicar? Ele gaguejou. Seus olhos evitaram os dela. Clotilde, que escutava a conversa da cozinha, entrou rapidamente na sala. Ora, Isadora. O que é isso agora? Gustavo é um homem ocupado, trabalha duro. Não tem tempo para essas paranoias suas. O tom de Clotilde era como uma faca. O apoio dela a Gustavo, mesmo sem ouvir explicações, era evidente. Algo naquela postura fez sentir-se pequena, deslocada e, sobretudo, sozinha. Apesar das evasivas de Gustavo e dos conselhos azedos de Clotilde, Isadora decidiu investigar. Contratou um detetive particular para segui-lo. As respostas vieram mais rápido do que ela esperava, e eram muito piores do que ela imaginava. Gustavo tinha um relacionamento de anos com Gabriela, uma mulher jovem e ambiciosa que ele sustentava com os lucros da empresa. Mais do que isso, Clotilde sabia de tudo. A mulher que dizia amá-la como uma filha, que tantas vezes Isadora apoiara financeiramente, era cúmplice na traição. O coração de Isadora se partiu, mas algo nela começou a mudar. Ela sabia que o Gustavo que ela amava não existia mais, talvez nunca tivesse existido. Clotilde não era apenas uma sogra difícil, era uma aliada dissimulada de um homem que a traiu em todos os sentidos possíveis. Isadora sabia que não poderia simplesmente seguir em frente. Não depois de tudo que havia sacrificado. Era hora de virar o jogo. Os dias que se seguiram foram de uma dor avassaladora para Isadora. Cada mensagem interceptada, cada foto enviada pelo detetive, cada detalhe da vida dupla de Gustavo era como uma punhalada. Ele não só atraía emocionalmente, mas também desviava dinheiro da empresa que ela ajudou a construir. E Clotilde? Ela não apenas sabia, mas encobria tudo, garantindo que o estilo de vida luxuoso da família permanecesse intocado. Isadora chorava à noite, mas durante o dia, mascarava a dor. A mulher que entrava no escritório era decidida, como sempre. Ela precisava de tempo para planejar. Gustavo e Clotilde não sabiam, mas a guerra estava prestes a começar. Eu não vou me vingar no impulso, pensava Isadora. Eu vou fazer isso de forma cirúrgica, para que eles sintam o mesmo vazio que me fizeram sentir. Enquanto Isadora montava sua estratégia, encontrou aliados em lugares inesperados. Seu advogado e amigo de infância, Eduardo, ficou chocado com o que ela revelou. Eles não só te traíram, Isa, como roubaram de você. A empresa é tanto sua quanto dele, mas você construiu quase tudo sozinha. Não pode deixar isso assim. Eduardo começou a reunir documentos para uma possível ação judicial.
Ele descobriu que Gustavo estava usando laranjas para desviar fundos e financiar luxos para Gabriela. Outro apoio veio de Luísa, uma funcionária antiga e de confiança. Trabalhando discretamente no setor financeiro, Luísa forneceu evidências de como Gustavo manipulava os números. Você foi a única pessoa que sempre lutou por nós aqui dentro, Isa. Eu faço qualquer coisa para te ajudar. Com esses aliados, Isadora começou a montar um plano em várias frentes, desmascarar Gustavo na empresa, acabar com o suporte financeiro dele e de Clotilde, e, por fim, enfrentar a traição pessoal de maneira definitiva. Isadora sabia que precisaria agir rápido e com precisão. Gustavo não era burro e, se percebesse algo, poderia tentar transferir os ativos restantes para outros nomes. Enquanto isso, Clotilde começou a pressioná-la em casa. Isadora, você anda tão estranha ultimamente. Não acha que devia tirar umas férias? Sugeriu, com o tom passivo-agressivo que Isadora já conhecia tão bem. Ela sabia que Clotilde queria afastá-la do trabalho. Gustavo, por sua vez, tentava manter a fachada. Amor, vamos jantar fora hoje? Senti sua falta esses dias. Cada palavra era envenenada. Isadora sorria de volta, mas a vontade de confrontá-lo era quase insuportável. Em uma noite particularmente difícil, Isadora ouviu Gustavo conversando ao telefone no escritório de casa. Ele falava com Gabriela. Não se preocupe, meu amor. Ela nunca vai descobrir. Minha mãe está do meu lado, como sempre. Assim que eu conseguir o resto do dinheiro, a gente some daqui. Isadora sentiu as pernas tremerem. Aquilo não era só traição, era uma tentativa de destruí-la completamente. Com Eduardo e Luísa, Isadora começou a executar seu plano. O primeiro passo foi reunir provas incontestáveis de que Gustavo desviava dinheiro da empresa e que Clotilde era conivente. Eles descobriram que Clotilde tinha propriedades em seu nome, adquiridas com fundos da empresa. O segundo passo foi cortar todas as fontes de financiamento de Gustavo. Discretamente, Isadora começou a transferir contas da empresa para seu controle exclusivo. Ela também montou um dossiê com todas as irregularidades financeiras, incluindo as transferências para Gabriela. O terceiro passo foi começar a expor a verdade lentamente, para criar desestabilização. Ela começou com Clotilde. Durante um almoço tenso, Isadora comentou: sabe, Dona Clotilde, andei revisando algumas contas da empresa. Descobri que tem muito dinheiro saindo para coisas incomuns. Você sabe algo sobre isso? A sogra quase engasgou com o vinho. Eu? Claro que não. Você deve estar vendo errado. Mas o nervosismo dela era visível. Gustavo percebeu e tentou mudar de assunto, mas Isadora continuou. Não se preocupe. Vou contratar uma auditoria. É bom manter tudo transparente, não acha? O golpe estava dado. Clotilde começou a pressionar Gustavo, temendo que as irregularidades viessem à tona. Ele, por sua vez, começou a agir de forma errática, tentando cobrir os rastros. Isadora sabia que o caos começava a se instalar. Na semana seguinte, Isadora organizou uma reunião de diretoria. Gustavo e Clotilde estavam presentes. Quando todos os documentos foram apresentados, o silêncio na sala era ensurdecedor. Gustavo, explique isso para o conselho. Essas transferências são ilegais. Isso pode colocar toda a empresa em risco, disse Isadora, firme, mas calma. Ele tentou argumentar, mas as evidências eram irrefutáveis. Clotilde, apavorada, apenas murmurava. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Quando a reunião terminou, Isadora se aproximou de Gustavo, que estava lívido. Isso é só o começo, Gustavo. Achei que você precisava saber. Ela saiu da sala sem olhar para trás, mas o peso do momento a atingiu. Eu consegui derrubar parte deles, mas ainda não acabou. Os dias seguintes à reunião foram intensos. Gustavo e Clotilde estavam em desespero, tentando conter o estrago. O conselho da empresa havia suspendido Gustavo temporariamente enquanto uma investigação interna era conduzida. Clotilde, sempre arrogante, parecia ter perdido a confiança. Mas Isadora sabia que aquilo era apenas o começo. O ponto de virada veio quando o detetive particular revelou uma informação inesperada. Gabriela, a amante de Gustavo, não estava apenas envolvida no caso amoroso, ela também era peça-chave no esquema de desvio de dinheiro. Usava uma empresa fictícia para lavar os fundos, algo que poderia incriminá-la diretamente. Isadora viu a oportunidade perfeita. Se Gabriela fosse exposta, Gustavo e Clotilde perderiam sua principal aliada.
E o melhor, ela poderia usar Gabriela como uma alavanca para destruir Gustavo de vez. Isadora decidiu que era hora de confrontar a amante. Marcou um encontro com Gabriela em um café discreto. Gabriela chegou confiante, usando roupas caras que claramente haviam sido compradas com o dinheiro desviado. Não sei por que você quis me encontrar, Isadora. Acho que não temos nada para conversar, disse Gabriela, cruzando os braços. Isadora a observou calmamente antes de responder. Eu sei tudo, Gabriela. Sei que você está envolvida nos desvios da empresa. Tenho provas suficientes para colocar você e Gustavo na cadeia. O rosto de Gabriela empalideceu, mas ela tentou manter a pose. Você está blefando. Isadora abriu sua bolsa e colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela estavam os registros de transferências, notas fiscais falsas e uma série de mensagens comprometedoras. Isso é só uma parte do que eu tenho. Se você colaborar comigo, posso poupar você. Mas, se continuar ao lado do Gustavo, vai afundar com ele. Gabriela hesitou. Era óbvio que ela não tinha lealdade verdadeira a Gustavo, o relacionamento era baseado em interesses mútuos. O que você quer? Perguntou, finalmente cedendo. Apenas a verdade. Quero tudo o que você sabe sobre os esquemas de Gustavo e Clotilde. E você vai ajudar a expor isso. Com a ajuda de Gabriela, Isadora obteve acesso a mais informações do que jamais esperou. Descobriu que Gustavo planejava transferir os ativos restantes da empresa para uma conta no exterior, algo que poderia destruir completamente o negócio. Além disso, Gabriela revelou um segredo que chocou Isadora. Clotilde havia manipulado Gustavo desde jovem, ensinando-o a usar pessoas para alcançar seus objetivos. Ela sempre me disse que mulheres como você são apenas um trampolim para homens como ele, confessou Gabriela. A revelação não feriu Isadora. Pelo contrário, fortaleceu sua determinação. Ela percebeu que sua batalha não era apenas contra Gustavo, mas contra toda a mentalidade tóxica que Clotilde representava. Com as novas informações, Isadora montou uma armadilha. Enquanto Gustavo se preparava para realizar a transferência final, Isadora, Eduardo e Luísa estavam um passo à frente. Usando os dados fornecidos por Gabriela, eles acionaram a polícia e a Receita Federal para investigar Gustavo e Clotilde. Na manhã da transferência, Gustavo foi surpreendido por agentes entrando na empresa. Clotilde, que estava em casa, recebeu uma intimação. Isadora observava tudo de longe, com uma mistura de alívio e determinação. A queda deles estava se desenrolando exatamente como ela planejou. Depois de anos sendo traída, manipulada e diminuída, Isadora finalmente sentiu que estava recuperando o controle. Mas, junto com a vitória, veio uma onda de emoções conflitantes. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isadora refletiu sobre tudo o que havia passado. Ela se lembrou de como amava Gustavo no início, de como sonhava construir uma família com ele. Tudo isso agora parecia uma memória distante, quase de outra vida. Apesar da dor, Isadora percebeu algo essencial: ela não era mais a mesma mulher de antes. A traição não a destruiu, ela a fortaleceu. Ela ligou para Eduardo. Está feito, disse ela. Agora é só esperar as consequências. Os dias seguintes ao desfecho inicial foram marcados por um misto de alívio e tensão. Gustavo e Clotilde estavam sendo formalmente investigados, e a mídia já começava a divulgar escândalos sobre a empresa. Isadora, contudo, sabia que ainda havia trabalho a fazer. Ela precisava reconstruir não apenas a empresa, mas também a si mesma. Com Gustavo afastado e as contas sob controle, Isadora assumiu o comando total da empresa. Porém, a confiança dos funcionários estava abalada, e havia rumores de que clientes importantes estavam pensando em rescindir contratos. Em uma reunião com toda a equipe, Isadora fez algo que não costumava fazer: abriu seu coração. Sei que muitos de vocês estão assustados e frustrados com o que aconteceu. Eu também estou. Mas quero que saibam que estou comprometida em fazer as coisas certas. Esta empresa não é só minha, ela é nossa. Juntos, vamos superar isso. A sinceridade de Isadora tocou profundamente os funcionários. Aos poucos, ela começou a ganhar apoio. Luísa, que já era uma aliada leal, tornou-se seu braço direito, ajudando a implementar mudanças para tornar a empresa mais transparente e ética. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando Isadora recebeu uma carta de um grupo de costureiras terceirizadas, agradecendo por sua dedicação em manter os empregos delas. Dona Isadora, sabemos que a senhora lutou por nós quando ninguém mais parecia se importar. Obrigada por ser nossa inspiração. Foi ali que Isadora percebeu que, mesmo em meio ao caos, ela estava construindo algo maior do que imaginava.
Enquanto a empresa se estabilizava, Isadora começou a cuidar de sua própria vida. Ela retomou hobbies que havia abandonado, como pintura e dança. Também começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por traições e abusos emocionais. Lá, ela conheceu Ana Paula, uma advogada que havia passado por uma situação semelhante. A amizade entre as duas floresceu, e Ana Paula se tornou uma conselheira importante para Isadora. Você não precisa carregar o peso da vingança sozinha, Isa, disse Ana Paula em uma conversa. Sua maior vitória será viver uma vida plena, longe da sombra dessas pessoas. Essas palavras marcaram Isadora profundamente. Ela percebeu que, embora a vingança fosse importante para fechar o ciclo, sua maior conquista seria reconstruir sua felicidade. Poucas semanas depois, Gustavo tentou contatar Isadora. Ele estava desesperado, alegando que precisava conversar. Contra o conselho de Eduardo e Ana Paula, Isadora aceitou encontrá-lo, mas deixou claro que seria uma conversa em público, em um restaurante movimentado. Quando se viram, Gustavo parecia irreconhecível. O homem confiante e sedutor agora estava abatido, com olheiras profundas e uma expressão de desespero. Isadora, eu cometi erros. Muitos erros. Mas eu te amava, de verdade. Ainda amo. Por favor, me dê outra chance. Isadora ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção. Quando ele terminou, ela respondeu com a calma de quem já havia superado o pior. Gustavo, o que você sente ou não sente por mim não importa mais. Você destruiu tudo o que construímos juntos e tentou me destruir no processo. Eu não sou mais a mulher que você manipulou. E, sinceramente, espero que você encontre uma forma de consertar sua vida. Mas isso não será comigo. Ela se levantou, deixando Gustavo sozinho. Foi um momento de libertação. Poucos dias depois, Isadora recebeu uma ligação inesperada de Clotilde. A voz da sogra, antes arrogante e cortante, agora soava fraca e implorativa. Isadora, eu sei que errei. Fiz tudo pelo Gustavo, mas agora perdi tudo. Você pode me ajudar? Isadora respirou fundo. Cada fibra de seu ser queria recusar, mas algo dentro dela fez hesitar. Dona Clotilde, o que a senhora fez foi imperdoável. Mas eu não sou como vocês. Não vou te ajudar por você, vou fazer isso por mim, para não carregar o peso da sua ruína. Ela providenciou que Clotilde tivesse uma pensão modesta, retirada de sua parte nos lucros da empresa. Não era luxo, mas era suficiente para viver com dignidade. Em uma visita à casa dos pais, Isadora encontrou antigos álbuns de fotos e cartas que havia trocado com Gustavo nos primeiros anos de namoro. Ao reviver essas memórias, percebeu como havia mudado ao longo dos anos. A menina ingênua que acreditava no amor acima de tudo agora era uma mulher que compreendia o valor do amor próprio e da independência. Com lágrimas nos olhos, ela escreveu em seu diário: o que aconteceu comigo foi uma dor que nunca vou esquecer, mas não vou deixá-la definir quem sou. Minha história não termina aqui. Este é apenas o começo. O momento culminante da história de Isadora foi orquestrado com precisão, como a última peça de um quebra-cabeça sendo encaixada. A investigação contra Gustavo e Clotilde havia avançado rapidamente, e as provas de desvio de dinheiro, evasão fiscal e fraude empresarial eram irrefutáveis. Agora, era o momento de confrontar o passado de uma vez por todas. Isadora sabia que a audiência judicial seria o grande palco onde tudo viria à tona. Gustavo e Clotilde estavam sendo julgados, e ela foi chamada como testemunha-chave no caso. Ao entrar no tribunal, Isadora estava impecável, emanando confiança. A sala estava cheia de curiosos e jornalistas, todos sedentos por um desfecho dramático. Durante seu depoimento, Isadora contou sua história com clareza e firmeza. Falou sobre o amor que sentia por Gustavo, o trabalho árduo que colocou na empresa e a traição que destruiu sua vida. Eu não estou aqui apenas como vítima, declarou, olhando diretamente para Gustavo. Estou aqui como uma mulher que se recusou a ser silenciada. Quando as evidências financeiras foram apresentadas, Gustavo tentou argumentar que era tudo mal-entendido. Clotilde, por sua vez, lançou olhares gélidos para Isadora, mas nada disse. A revelação mais chocante veio quando o advogado da acusação, usando as informações que Isadora havia conseguido com Gabriela, apresentou uma lista de propriedades e contas bancárias ocultas. Isso mostrou que Clotilde não era apenas cúmplice, mas também a mentora de grande parte do esquema. Dona Clotilde, não é verdade que a senhora usou seu filho como testa de ferro para desviar milhões da empresa? Perguntou o advogado. O silêncio dela foi ensurdecedor. No final, Gustavo foi condenado a vários anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro.
Clotilde recebeu uma pena menor, mas ainda assim significativa, pelos crimes de cumplicidade. A imagem da família perfeita foi destruída. No entanto, o que mais marcou Isadora não foi a condenação em si, mas o olhar de Gustavo quando a sentença foi proferida. Ele não era mais o homem poderoso e seguro de si. Era apenas alguém que havia perdido tudo. A mídia cobriu o caso extensivamente, e Isadora se tornou uma figura pública. Muitos a admiravam por sua força e determinação. Convites para palestras e entrevistas começaram a surgir, mas ela os recusou. Meu foco agora é reconstruir minha vida e a empresa, disse em uma breve declaração à imprensa. Enquanto isso, Gabriela, a amante, desapareceu de cena. Isadora, fiel à sua palavra, garantiu que ela não fosse incriminada, mas deixou claro que nunca mais queria cruzar com ela novamente. Após o julgamento, Isadora visitou Gustavo pela última vez na prisão. Era algo que ela precisava fazer para encerrar aquele capítulo. Quando o viu, ele parecia um homem derrotado, envelhecido anos em poucos meses. Veio aqui para me humilhar? Ele perguntou, com a voz amarga. Isadora balançou a cabeça. Não, Gustavo. Eu vim aqui para dizer que você não me destruiu. Tudo que tentou tirar de mim, eu reconquistei. E agora, eu quero que você viva com isso. Ela se levantou, mas antes de sair, fez uma última declaração. Espero que use o tempo que tem aqui para refletir. Porque eu já me perdoei, mas você ainda precisa se perdoar. Ao sair da prisão, Isadora sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ela não estava mais presa à dor, ao ódio ou ao desejo de vingança. Tudo havia chegado ao fim. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a verdadeira vitória não estava em ver Gustavo e Clotilde caírem. Estava em saber que, apesar de tudo, ela havia saído mais forte. A tempestade finalmente havia passado. Gustavo e Clotilde estavam enfrentando as consequências de suas escolhas, e Isadora sentia que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar livremente. No entanto, o fim daquela jornada não significava apenas descanso, mas também a oportunidade de construir algo novo, algo verdadeiramente seu. Os meses que se seguiram foram transformadores. Com o apoio de Luísa e Eduardo, Isadora reergueu a empresa, agora com uma nova filosofia. As mudanças não foram apenas financeiras, foram humanas. Quero que todos que trabalham aqui sintam orgulho do que fazem. Esta empresa será um reflexo de valores como honestidade, respeito e solidariedade, disse ela em uma das primeiras reuniões. A nova gestão foi um sucesso. Os funcionários, inspirados pelo exemplo de Isadora, passaram a se dedicar ainda mais. A empresa não só recuperou antigos clientes como também atraiu novos parceiros. Isadora percebeu que sua força não vinha apenas da capacidade de superar obstáculos, mas de inspirar os outros a fazerem o mesmo. Com a empresa em boas mãos, Isadora começou a revisitar aspectos de sua vida que haviam ficado de lado. Voltou à cidade do interior onde cresceu, reencontrou velhos amigos e passou mais tempo com os pais. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pelo quintal da casa de sua infância, sentiu uma paz que há anos não experimentava. Ali, sob a sombra de uma mangueira, Isadora entendeu que sua força vinha de suas raízes e de quem ela realmente era. Inspirada por sua própria experiência, Isadora decidiu criar um projeto social. Com parte dos lucros da empresa, fundou uma organização que oferecia apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto, chamado Asterisco Renascimento Asterisco, oferecia desde suporte psicológico até capacitação profissional, ajudando mulheres a retomarem suas vidas após traições, abusos ou crises financeiras. Não se trata apenas de superar o passado, explicou Isadora em um evento de inauguração. Trata-se de construir um futuro que nos orgulhe. O projeto foi um sucesso imediato. Mulheres de diversas partes do Brasil enviavam cartas e mensagens agradecendo pela inspiração e ajuda. Embora muitos acreditassem que Isadora encontraria um novo amor rapidamente, ela optou por priorizar a si mesma. Não estou fechada para o amor, disse em uma conversa com Ana Paula, sua amiga advogada. Mas, pela primeira vez, estou completa sozinha. Havia pequenos flertes aqui e ali, mas Isadora sabia que, antes de qualquer coisa, sua relação mais importante era consigo mesma. Em meio ao seu novo cotidiano, Isadora recebeu uma carta inesperada de Clotilde, enviada da prisão. A mensagem, escrita com palavras hesitantes, continha um pedido de desculpas. Eu sei que é tarde demais para pedir perdão, mas queria que você soubesse que me arrependo de tudo. Eu fiz escolhas erradas tentando proteger meu filho e acabei destruindo vidas. Espero que encontre paz, mesmo que eu nunca consiga. Isadora leu a carta várias vezes antes de guardá-la em uma gaveta.
Não respondeu, mas sentiu que, de certa forma, Clotilde finalmente compreendeu o impacto de suas ações. Em um ano, Isadora não apenas reconstruiu sua vida, mas também se tornou um exemplo de resiliência e força. A história dela foi contada em programas de televisão e até inspirou um documentário, mas o que mais importava para Isadora era o impacto real que sua jornada teve na vida de outras pessoas. Minha maior vingança foi me tornar tudo o que eles achavam que eu não poderia ser, declarou em uma entrevista. Em uma tarde ensolarada, Isadora sentou-se no terraço de sua nova casa, com vista para o mar. Com um sorriso, pensou em tudo o que havia vivido. A vingança não está em destruir quem nos feriu, mas em construir algo tão grande que nada pode nos derrubar novamente. Eu não sou a mesma mulher que começou esta história, sou muito mais. 5 anos depois, a história de Isadora tornou-se mais do que uma lição de superação. Ela havia conquistado não apenas estabilidade, mas também um propósito maior. O projeto Renascimento cresceu exponencialmente, alcançando mulheres em todo o Brasil. Novos polos foram criados em comunidades carentes, e, em parceria com empresas, Isadora implementou programas de capacitação e geração de empregos. Seu nome era frequentemente associado a mudanças positivas e histórias inspiradoras. Em uma palestra em São Paulo, diante de uma plateia lotada, Isadora falou sobre o que havia aprendido ao longo da sua jornada. Muitas vezes pensamos que as traições e as quedas nos definem. Mas descobri que nossa força está em como escolhemos nos levantar. Hoje, meu propósito não é apenas viver para mim, mas ajudar outros a encontrarem sua própria força. A ovação que seguiu suas palavras trouxe lágrimas aos seus olhos. Na vida pessoal, Isadora encontrou felicidade de uma forma inesperada. Embora tenha mantido sua decisão de priorizar a si mesma, com o tempo, permitiu-se abrir o coração novamente. Conheceu Daniel, um jornalista que havia coberto parte de sua história no passado. Você é a mulher mais fascinante que já conheci, que ele disse durante um jantar em uma noite estrelada. Diferente de Gustavo, Daniel era gentil, íntegro e admirava a força de Isadora sem tentar apagá-la. Mas, desta vez, Isadora sabia que o amor não era sua salvação, era um complemento à vida que ela já havia reconstruído. Enquanto isso, Gustavo e Clotilde seguiram destinos diferentes. Gustavo cumpriu sua pena e, ao sair da prisão, tentou retomar a vida. No entanto, sem Isadora e sem a fortuna que antes sustentava sua imagem, ele foi esquecido. Hoje, vive modestamente, longe dos holofotes, carregando o peso de suas escolhas. Clotilde, por outro lado, usou o tempo na prisão para refletir. Embora nunca tenha conseguido se redimir completamente, ela começou a ajudar outras detentas em projetos de leitura e alfabetização. Em uma tarde tranquila, Isadora visitou o primeiro centro do Renascimento. Era um prédio simples, mas cheio de vida. Lá, encontrou mulheres compartilhando suas histórias de superação. Você é a razão de estarmos aqui, Dona Isadora, disse uma jovem mãe que havia acabado de conseguir seu primeiro emprego. Com um sorriso, Isadora respondeu, não sou eu. É a sua força que trouxe você até aqui. Eu apenas criei o caminho. Em sua casa, olhando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados, Isadora pegou seu diário. Escreveu, eu vivi a dor da traição, a angústia da perda e o peso da vingança. Mas, acima de tudo, vivi a transformação. O luxo nunca foi meu sonho, minha verdadeira riqueza é a liberdade de ser quem sou e de ajudar outros a encontrarem sua própria luz. Meu passado é um lembrete, mas meu futuro, ele é infinito. Com essa última frase, fechou o diário, sentindo-se em paz. A jornada de Isadora havia chegado ao fim, mas sua história continuaria ecoando nos corações de todos que a ouviram. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.